Olá, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da série sobre ensino remoto. Nesse vídeo, os convidados vão conversar sobre as possibilidades do uso de metodologias ativas no ensino remoto. Seguindo com a Aline e com todas as experiências que vocês estão compartilhando, em que sentido o ensino remoto potencializa ou limita a utilização das metodologias ativas? Bem, na minha opinião, e aí vai em consonância com o que a gente conversou até agora, eu não acho que o ensino remoto, por si mesmo, nem potencializa e nem limita o uso de metodologias ativas. Então, tipo assim, um professor que não usa metodologia ativa no presencial, que nunca se interessou pela temática, que não compreende os objetivos, ele provavelmente vai manter o seu método tradicional no ensino remoto, enfim. Da mesma maneira, aquele professor que já está envolvido ou que tem interesse por essa discussão e que compreende a importância das metodologias ativas, provavelmente vai utilizá-las também no ensino remoto. O que eu acho é que o ensino remoto, ele demanda mais a metodologia ativa, digamos assim, para ele ser bem sucedido. Porque, querendo ou não, se eu estou no ensino presencial, uma aula tradicional, mas que seja participativa, ela pode ser bem sucedida. Então, aquele professor que manja do conteúdo, que tem uma boa relação com a turma, que puxa o diálogo durante a aula, mesmo ela sendo uma aula expositiva mais tradicional, ela pode ter um bom resultado. Nesse contexto do ensino remoto, as chances disso ter um bom resultado são muito baixas. Por tudo que a gente já conversou, do cansaço, das dificuldades de conexão, do tempo de tela, da facilidade de dispersão, da concorrência com outros estímulos. Então, eu tenho um professor falando e eu tenho o Facebook, eu tenho o Twitter, eu tenho o YouTube, eu tenho tudo isso no mesmo aparelho na frente, ao mesmo tempo, enfim. Então, por tudo isso, se a minha aula ela não utilizar metodologias ativas, isso vai prejudicar muito mais o rendimento num contexto do ensino remoto. Então, eu acho que isso deveria ser muito priorizado. A outra questão é por causa da parte do ensino assíncrono, as atividades assíncronas. O que acontece quando eu estou falando só de ensino tradicional? As atividades assíncronas vão se resumir a exercício. Então, responda esse exercício, faça esse questionário, que é mais ou menos até o que o Helder estava falando ali dos testes no contexto da avaliação, né? Quando eu estou falando de metodologias ativas, a ideia da metodologia ativa, ela pressupõe a autonomia do estudante. Ela pressupõe participação, ela não é ativa aleatoriamente, né? É porque o aluno tem uma participação ativa no processo de construção daquela atividade. Inclusive nas suas escolhas de materiais, nas suas escolhas de temáticas. Então, a ideia do uso de metodologia ativa, quando eu comecei a estudar metodologia ativa, eu acabei fazendo uma curva e comecei a estudar democratização do ensino, porque são duas coisas que têm tudo a ver. Uma sala de aula que é mais ativa, ela é também mais democrática. Porque na hora que o aluno é protagonista, ele contribui com o processo de planejamento e execução da disciplina. Então, fazer metodologia ativa não é fazer dinâmica de grupo na sala de aula, que muita gente faz essa confusão. Ah, mas todo mundo se mexeu na aula, todo mundo... Tá, mas isso não é metodologia ativa. Se o professor planejou tudo sozinho, ele decidiu todos os objetivos, ele decidiu tudo que ia ser feito, como ia ser feito, quando ia ser feito, os alunos foram meros executores. A ideia de metodologia ativa, ela pressupõe protagonismo, autonomia. E o que é pior, são habilidades que a maioria dos alunos de ensino superior não tem. E eles não têm, não por incompetência, eles não têm porque a gente tem um sistema educacional que demanda do aluno que ele seja reprodutor e que ele fique passivo. Então, implementar implica também mudanças culturais, implementar metodologias ativas. Porque muitas vezes, quando você começa, os alunos não têm repertório para isso. Eu trabalho muito com metodologias ativas. E é muito interessante que na hora que eu explico a metodologia no início do semestre, a cara de rejeição dos alunos é gigantesca, vocês não têm ideia. Porque eles já estão acostumados àquela aula expositiva em que eles vão fazer uma prova e, enfim, é aquilo que eles já sabem. E aí, de repente, alguém chega dizendo que eles vão ter que desenvolver projetos, que eles têm que pensar nos problemas, que eles têm que construir coisas, que eles têm que ir atrás de referencial. Assusta. Assusta porque sacode a gente do nosso lugar. E assusta o professor também.
Porque a metodologia ativa coloca o professor muito mais em face do inesperado. Então, a metodologia tradicional, o meu marido, que também é professor, né, não sei se vocês conhecem ele também, analista do comportamento, né, o Paulo Delage, ele brinca que ele diz assim, para quem é um bom expositor, dê um tempo, uma semana de antecedência que a gente dá aula de qualquer assunto, de física quântica. Porque montando slide, reproduzindo o que está no slide, eu não preciso entender do assunto, eu falo. Então, eu posso dar uma aula de qualquer coisa sem ter domínio nenhum. Na metodologia ativa, não, porque eu não sei o que vem do aluno. Na metodologia ativa, eu lido com o inesperado, então eu tenho que ter domínio. Porque o aluno vai chegar e te dizer que lê um autor que você nem conhece. E você tem que ser capaz de dialogar com esse aluno. O aluno vai chegar com uma proposta de algo que talvez você não tenha pensado. E você vai ter que sentar e pensar junto com ele na hora. Então, isso demanda do professor muito mais domínio e manejo de sala de aula do que na metodologia tradicional. Por que que eu acho que a metodologia ativa ganha um destaque e está sendo mais demandada agora? Porque a gente tem a oportunidade, pelo ensino remoto, de transformar as atividades assíncronas em atividades integradas de disciplinas, então uma mesma atividade para múltiplos conteúdos e múltiplas disciplinas. Eu tenho a possibilidade de fazer esse aluno usar o tempo que ele está estudando em casa para não só ler. Para muito aluno, quando você pergunta o que é estudar, ele te responde que é ler. E estudar não é só ler, então a gente cria a oportunidade de outras formas de estudo e principalmente a oportunidade da criação. Então, uma coisa que eu já ouvi o Helder falando, inclusive, e que eu trabalho muito com a ideia é, o momento síncrono, ele é muito mais para o debate em cima do que já foi feito. Porque o aluno já estudou, ele já produziu, ele já construiu e ele chega aqui para a gente sedimentar isso na aula síncrona. A aula síncrona é o momento em que ele vai construir. Se eu faço o sentido contrário, ele depende de mim explicando A, B, C, para ele ser capaz de fazer alguma coisa, eu não estou trabalhando com criação, eu estou trabalhando com reprodução. Então, eu acho que o que o ensino remoto está fazendo em relação à metodologia ativa é trazer ela à tona. Muitos professores que nunca tinham ouvido falar do assunto, que nunca tinham parado para estudar, para ir atrás de que metodologias existem e assim por diante, agora estão se sentindo provocados a isso. E aí eu espero que isso faça com que seja um modelo de ensino que ganhe adeptos a partir daí. Porque apesar de ser mais trabalhoso, eu falo como professora, é muito mais agradável. Porque, gente, você dá a mesma disciplina todo semestre. Se você só faz aula expositiva, prova, no sentido tradicional, enfim, chega uma hora que o professor não aguenta mais aquilo. Porque é tudo igual. Com a metodologia ativa, a turma constrói a disciplina daquele semestre. Tanto que eu lembro, qual foi a turma? Foi a turma que vivenciou dessa maneira. Ah, foi a turma que fez aquilo. Aquilo marca aquela experiência, porque ela é uma experiência nova para o aluno e para o professor. Então, isso é muito interessante. Então, eu acho que o ensino remoto vai conquistar docentes a trabalharem com a metodologia ativa, por ela acabar se adequando melhor a esse formato. Isso é a minha leitura, pelo menos. Posso fazer uma leitura pessimista disso? Assim espero, Aline. Meu sonho é que seja, como se disse, né, das pessoas verem na possibilidade, especialmente com o desenvolvimento de atividades assíncronas, de uso dessas metodologias ativas. Mas onde está a minha preocupação? Como muitas outras coisas também no contexto da educação, da gente predominantemente está fazendo uma adoção, né, usar o termo lá do Darcy Ribeiro, uma adoção, uma modernização reflexa e não um desenvolvimento autônomo, que vai requerer muito mais repertório e condições, inclusive, de avaliar a nossa prática profissional. Por que estou falando isso? De onde eu parto para falar isso primeiro? Tem um texto muito legal da professora Olga Cubo do Silvio Botomé que examina um pouquinho a lógica sobre a orientação para o ensinar. E eles falam lá do ensino por atividades, ensino por projeto, por competências, ensino por comportamento e tudo mais. O que eles destacam como núcleo? Quando a gente fala que vai ensinar ou trabalhar com metodologias ativas, ou botar aluno para desenvolver um projeto, para resolver um problema e tudo mais, é muito legal que a gente está descrevendo o que o aluno vai fazer. Só que tem um problema de base aí, que é a falta de clareza sobre o que o aluno deverá aprender por meio desse fazer. Ou seja, se o professor não tem clareza sobre os objetivos de aprendizagem importantes e relevantes para esse momento de formação dos alunos, qualquer ensino por atividade, por projeto, por problema, é um ativismo nem sempre orientado pela função desse momento pedagógico.
E aí o problema é, se a gente não ensina, por exemplo, essa discussão sobre objetivos de aprendizagem, isso fica de lado, e a gente começa a ensinar técnicas de ensino ativo, as pessoas vão reproduzir técnicas com uma alta tendência que essas técnicas não sejam muito promissoras, porque eles não estão sob orientação daquilo que é mais importante de ser garantido no contexto de ensino. Ou seja, a gente promove um ativismo, né, já que estamos falando de ensinar por atividade, mas desvinculado da sua função educacional. Esse é um risco que eu acho bastante grande e que acho que tem sistematicamente aparecido exemplos disso por aí. Um exemplo, vi uma experiência de uma instituição que implementou a aula invertida, que basicamente é o aluno estuda antes e vem para a aula para construir e debater em conjunto. Um exemplo que a Aline trouxe. E nessa instituição, o que era o estudo do aluno? Eram vídeos gravados de 5 minutos pelo professor, no qual muito raio laser, entra uma flechinha com as palavras-chave do tema. É quase que um mapa mental em 3 dimensões e que vai girando, e o professor falando aquelas palavras, uma mega produção audiovisual, e acabou. E a aluna ia para a sala de aula e a professora falava: como é que vocês relacionaram os termos que a gente viu no vídeo? Assim, ó, não tem pé nem cabeça um negócio desse. Agora, usar o discurso de que está fazendo uma metodologia ativa, e que daqui a pouco os alunos estão reclamando, está todo mundo reclamando, nem o professor está gostando do que está acontecendo, e aí as pessoas começam a invalidar a ideia de metodologia ativa por fazer um uso inadequado desse tipo de recurso. Então, assim, eu vejo um risco muito grande nisso, olhando para outras coisas que já aconteceram na educação. Por exemplo, década de 80, se tornou bastante importante o debate sobre objetivos de aprendizagem. Década de 60 começou, tanto entre os analistas de comportamento, Benjamin Bloom, entre outras pessoas, muita gente falando de objetivo. Hoje a gente fala pouco disso. E, em geral, professores não sabem formular objetivos de aprendizagem. Não faz parte da formação pedagógica, muitas vezes. E aí eu vou fazer uma metodologia ativa sem entender o objetivo, ferrou a vida. E junto a isso, pensando no contexto de ensino superior, quando eu tenho uma disciplina num curso de graduação, essa disciplina deveria ter sido construída com base em alguns objetivos de aprendizagem que fazem parte desse período da formação do aprendiz, do nosso estudante, que faz sentido num conjunto que vai lá no final do 5º ano da psicologia derivar o perfil do egresso, que é o que esse cara tem que ser capaz de fazer como profissional da psicologia na sociedade lá fora. Então, a disciplina ela tem certos objetivos que deveriam ser garantidos nessa etapa de formação. Aí os nossos problemas. Quando eu vou para uma disciplina, os objetivos deveriam ser relativamente estáveis. Agora, pensando em programação de ensino, montar a atividade ou recurso ativo para ensinar deveria levar em consideração esses objetivos, mas como a Aline bem destacou, perfil, jeitão dos alunos, os interesses que eles estão tendo naquele momento. O professor deveria ser o bastião que garante que eles vão caminhar em direção aos objetivos. Mas o meio de fazer isso, que tipo de trabalho, que formato, sei lá o quê, pode ser muito flexível, inclusive. Né? Então, essa ideia de democratização que a Aline traz, eu acho que é nuclear para a gente pensar. A gente não precisa ter o tempo todo fazendo a mesma atividade com toda a turma e por diante. Nós podemos flexibilizar, levando em consideração o perfil da turma, o perfil dos alunos e interesses deles. Agora, isso caminha numa direção que não é para qualquer lado, não é fazer o que os alunos querem, é fazer algo pertinente para os interesses do aluno, mas coerente com a função daquela disciplina neste curso. Então, o professor aprender a transitar entre essas coisas me parece que ser um pouco o desenvolvimento de uma flexibilidade na criação de condições de ensino, coerente com o conhecimento que a gente tem sobre ensinar e aprender. Ou seja, você pode trabalhar muito bem, nadar de braçada na metodologia ativa e ser coerente com o currículo do curso. Não existe nenhuma disposição que impeça você de flexibilizar a forma de fazer em relação ao que é previsto na sua disciplina. Agora, aprender a fazer isso é uma habilidade que envolve entender a ideia de objetivo, entender a ideia de currículo, entre uma série de outras habilidades. E, infelizmente, o que eu vejo agora, repetindo o que no passado já aconteceu, é essa adoção reflexa, né, de pegar técnica pela técnica e tentar reproduzir para fazer a coisa funcionar. E aí eu acho que a tendência, muitas vezes, é ter experiências de frustração, mais do que de satisfação, tanto para professores quanto para aluno. Então, embora eu acho que, com certeza, vai ter professores que vão se beneficiar muito de ter que pensar sobre atividades assíncronas e voltar e continuar fazendo uso disso no futuro, mesmo depois que acabar essa pandemia, eu acho que muitos professores vão querer ficar longe do computador, vão ficar longe dos recursos online, simplesmente pela história individual
no tipo de uso que fizeram desses recursos todos. Então, o uso inadequado, eu acho que ele mais afasta a gente do que nos aproxima dessas possibilidades. Agora é importante ressaltar, né, que não precisa ter nada a ver com o computador, né? Agora a gente está demandando do computador pela situação que nós nos encontramos, né? Mas você pode trabalhar com essas metodologias ativas, enfim, sem estar trabalhando com questões online, né? Eu entendo essas tuas ressalvas, Helder, e concordo contigo, por causa de tudo que é modismo, na verdade, né? Tudo que é modismo, você vai ter pessoas que adotam só porque está na moda e para dizer que está fazendo, mas não, na verdade, tem uma reflexão, né? A minha experiência do que eu vejo de perto aqui em Belém, nas instituições, as instituições que investem na formação docente para o uso de metodologias ativas, elas são muito bem-sucedidas, justamente porque elas provocam esse tipo de reflexão que o Helder está colocando, do professor entender o objetivo. Eu não vou lá só aplicar porque estão me dizendo que eu tenho que aplicar. Eu estou entendendo e eu estou vendo que metodologia eu me identifico mais, inclusive como professor. Tem metodologias que eu sei que são extremamente eficazes, mas eu não me imagino fazendo, porque não é meu perfil docente. Aí, por quê? Tu tem alguma coisa contra? Não, mas eu não me identifico, eu sou outro tipo de professora. E aí já tem coisas que provavelmente eu faço e que tem outros professores que vão olhar e dizer, jamais farei isso na minha sala. E tá ok, porque nós temos diversidade entre as pessoas, da mesma maneira que tem entre os alunos, tem entre os professores. Se a gente tem essa clareza, como o Helder estava colocando, dos objetivos da aprendizagem e do que representa a metodologia ativa, da importância do protagonismo, da autonomia, da criação, da reflexão crítica, como critérios definidores do que é uma metodologia ativa, aí eu tenho uma coerência na minha prática, né? Para dar um exemplo dessa questão da sala de aula invertida, eu vou contar rapidinho aqui para vocês. Eu tenho na disciplina de Psicologia e Educação Inclusiva, tem uma unidade em que a gente vai... na de Psicologia Escolar e Educacional mesmo. Tem uma unidade que é sobre políticas públicas educacionais. E logo as primeiras vezes que eu ministrei essa disciplina, era a unidade que eu tinha pior adesão dos alunos, eram minhas aulas mais chatas. Os alunos passavam a aula inteira de bochecha caída, eu falando, e explicando as políticas e não sei o que, e era terrível, ninguém aprendia nada no final, tipo, era um desastre. E isso começou a me incomodar muito, tipo, não tá funcionando, não tá servindo para ninguém. E aí eu resolvi começar a adotar a sala de aula invertida para essa unidade. Mas aí, fazendo de verdade. Então, o que a gente faz, né? Eu dou uma breve explanação do que são políticas públicas educacionais, breve, que eu digo é breve, tipo assim, 10, 15 minutos no máximo, assim, uma coisa bem breve. E aí, então, os alunos se dividem na sala de aula sobre políticas educacionais que eles têm interesse de conhecer. E eu deixo literalmente livre para os alunos. Então, por isso, cada turma é completamente diferente da outra. Então, individualmente, os alunos vão vendo, eu me identifico com tal coisa, seja porque eu gosto, seja porque eu critico, as motivações mudam. Mas eles vão dizendo, eu quero estudar cotas, eu quero estudar o Fundeb, eu quero estudar, enfim. E cada um vai escolhendo uma política educacional. E aí, depois que a gente fecha as políticas que vão ser estudadas, eles têm até a aula seguinte para estudar em casa. Eu não dou para eles nenhuma referência base. Eles vão procurar as referências que eles vão usar para estudar. E na aula seguinte, a gente monta os grupos de debate das políticas que eles estudaram. E todos apresentam, dentro desses subgrupos, as políticas que eles estudaram e depois a gente abre para um debate coletivo na sala. Gente, é muito interessante. Os alunos chegam, às vezes, com dados que eu nunca tinha ouvido falar. Tipo, de eu pegar a referência com o aluno e dizer, gente, que legal essa pesquisa que você achou, que bacana isso daqui, sabe? E eles vão atrás de literatura, de lei, de vídeo, de um monte de material complementar. Por quê? Porque eles estão estudando uma política que eles realmente se interessam, que eles queriam saber sobre ela. E aí, quando chega na hora da sala de aula, eles vão saber muito mais daquela, mas eles vão aprender as políticas dos demais e, mais do que tudo, que aí volta para o que o Helder colocou, qual é o meu objetivo de aprendizagem principal quando tem esse tópico? Eles entenderem a importância de políticas públicas educacionais, como elas são construídas e onde buscá-las. Eles aprendem isso. Porque no futuro, não adianta o aluno dominar 5, 6, eu não sei com o que é que ele vai lidar. Talvez até ele ser psicólogo, isso nem esteja mais em vigor. Então é mais importante ele saber buscar e interpretar o que ele está lendo do que ele conhecer na ponta da língua todas as que já existem e como elas são. Então você desenvolve mais a habilidade do que o conteúdo. E é muito interessante porque acaba tendo perfil de turma.
Tipo, eu tenho turmas que são basicamente políticas por um determinado viés, uma determinada direção. Em outras turmas, vai para outro. E assim você vai adequando para a realidade daquele grupo de alunos com que você está trabalhando. E a aula acaba sendo muito mais envolvente. Hoje em dia, é uma das aulas que meus alunos mais gostam. Saiu da aula de menor adesão para uma das aulas do semestre que eu tenho mais engajamento dos alunos. Então, é bem interessante. Mas é isso que o Helder está colocando. Se eu fizesse um videozinho dizendo o que é política educacional, eu mandasse eles verem em casa, ia ser tão chato quanto era anteriormente, ia ser tão maçante, enfim. Então, a questão é muito mesmo, a gente está preparado enquanto docente para compreender os nossos objetivos, a estrutura da coisa toda e o quanto isso se adequa para o seu perfil docente e para aquele perfil de turma também, né? O exemplo me lembrou muito o Fred Keller, Aline, no livro Memórias Póstumas de um Professor Universitário, que é uma espécie de autobiografia dele. Ele tem uma passagem, não sei se é nesse texto, na verdade, ou se é no Adeus Mestre, acho que é no Adeus Mestre, na verdade, e que ele diz: o aluno não é desmotivado, preguiçoso, incapaz, nada. O aluno está desmotivado, ele está desmotivado dada as condições que a gente oferece para ele aprender. É muito chato fazer certas coisas, o aluno não está a fim de ficar ali fazendo aquilo. Adequar, às vezes, as condições de ensino que a gente oferece viabiliza que o aluno fique empolgado, feliz, tranquilo, satisfeito, envolvido e tudo mais. É muito triste, né, quando a gente vê discurso de professores universitários falando sobre essa geração, os alunos não leem, sobre aluno não leem. Inclusive hoje, a BBC hoje publicou uma longa matéria, eu não sei por que deram espaço para isso, de um professor no Peru, que durante uma aula gravada no Zoom, ele falou: eu vou abandonar isso aqui, não aguento mais dar aula nessa coisa remota, não sei o quê. Um aluno filmou, botou na internet e viralizou no mundo inteiro. E aí entrevistaram o professor e o aluno. E aí o professor falou: os alunos não têm comprometimento, não participam da aula, não leem os textos que eu peço. Essa reclamação dele para o ensino remoto, veja. E aí a BBC entrevistou o aluno que colocou o vídeo na internet. E o aluno fala: olha, participar na aula desse professor é certeza que você vai receber xingão, que o cara te trata mal, e sei lá o quê. A gente não dá vontade de participar porque a gente tem medo. Enfim, eu vi ali claramente aquilo que eu ouço há anos no ensino presencial, de professores reclamando que o aluno não lê o texto. Aí você pergunta: mas como é que foi tua aula? Eu fui para a sala de aula, botei meu PowerPoint e apresentei o texto. Por que os alunos vão ler o raio de um texto se depois ele vai para a sala de aula e o professor apresenta o texto em slide? Eu quero ver o resumo da coisa mesmo. Né? Então, assim, não faz sentido você demandar ou imaginar que o aluno vai ler, vai se envolver com isso, se você não cria contingências adequadas para que o aluno estude, aprenda, se desenvolva. Ele não vai fazer isso. O aluno, como qualquer organismo vivo, busca seus reforçadores e foge dos aversivos. Ele vai tentar fazer do jeito mais fácil e mais legal para ele. Se ler não ajuda em nada, eu não vou ler. Tá? A regra básica é essa, né? Então, eu precisaria olhar com muito cuidado para isso, né? Que condições a gente está criando para, de fato, criar esse envolvimento e que uma metodologia ativa não seja só um mero fazer algo em sala de aula, mas que, de fato, seja uma atividade significativa, com sentido para o aluno que está fazendo, que ele perceba que ele está aprendendo e que o professor possa perceber isso também. Eu gosto muito, eu não sei se você conhece ali o trabalho do John Hattie, ou John Hattie, dependendo como é que você fala a pronúncia dele, que é um professor da Universidade de Melbourne, na Austrália, e ele fez uma meta-análise, ele fez a meta-análise das meta-análises em educação. Ele revisou 900 meta-análises já feitas na história da educação para ver o que funciona e não funciona na educação. E ele tem um ranking, o PSI do Keller aparece na 40ª posição, por exemplo, um dos métodos mais efetivos na história da educação, está lá no livro dele. E o Hattie, na análise dos resultados dele, ele começou a fazer uso de uma expressão que se chama aprendizagem visível. E basicamente o que ele diz é: se o aluno não se vê aprendendo, se o professor não consegue dizer ou mostrar que o aluno está aprendendo, e se a sociedade não percebe nos aprendizes que alguma coisa está acontecendo com ele, ele não aprendeu. O aluno tem que se ver aprendendo, o professor tem que ver o aluno aprendeu, e fora das instituições de ensino tem que notar que essas pessoas estão desenvolvendo novas habilidades. Ou seja, a aprendizagem ela só é real, vamos dizer assim, quando ela é percebida por todos os agentes envolvidos. Então, o aluno fazer atividade que ele não vê sentido, o que ele está fazendo, né? Então, uma metodologia ativa, ela tem que ser cheia de sentido, cheia de significado. O aluno tem que ver que vale a pena. O exemplo que a Aline trouxe nesse sentido é precioso. Eu peguei a política da área que eu mais tenho interesse, vou lá, descubro coisas, vejo o que está acontecendo e tudo mais, porque faz sentido para ele.
né? Eu tenho certeza que o aluno termina uma atividade dessa sentindo que aprendeu. E a professora está toda orgulhosa contando a história justamente porque vê a aprendizagem dos seus alunos. E quando eles vão para fora da universidade e falam sobre políticas educacionais com brilho no olho, a sociedade percebe que esse cara aprendeu, né? Então, a aprendizagem ela tem que ser concretizada em comportamentos efetivos das pessoas na vida em sociedade, né? Ou na aprendizagem visível, usando o termo do Ratier. E acho que isso é fundamental, né? Que a gente não simplesmente faça coisas por adoção de técnicas, mas que a gente entenda o sentido das coisas e garanta uma educação de fato efetiva e com sentido. Agora, se tem uma coisa que eu tenho abuso, é por esse tipo de frase, de essa geração é assim ou é assado. Gente, isso me irrita tanto. Primeiro porque, né, a gente sabe que toda geração fala isso da geração seguinte, né? Todo mundo acha que a sua geração era o primor da dedicação e tal. E depois, porque as pressões sócio-históricas que essa geração vive é muito diferente da minha, por exemplo. Não vou nem falar antes. Só para dar uma síntese, assim, quando eu entrei na faculdade de psicologia, era o segundo curso mais concorrido da UFPA e eram 11 candidatos por vaga. E aí hoje são 70 na mesma universidade. Então, só aí você já vê um aluno que está entrando com uma pressão completamente diferente. O que era fazer ensino médio naquela época, porque é fazer ensino médio agora. Tipo, a pressão é muito diferente. Ele chega na faculdade, eu tenho aluno de primeiro semestre que me pergunta, professora, eu vou conseguir publicar isso daqui? Porque se eu não publicar, eu não entro na pós. E eu digo, gente, eu não pensei em publicar na minha graduação, isso não era uma pressão. Eu queria ir para congresso até porque era uma oportunidade de passear e conhecer as pessoas, enfim. E hoje você vê os alunos desesperados, porque eles precisam ter um currículo forte, porque senão eles não vão conseguir um mestrado, eles não vão conseguir bolsa, eles não vão conseguir emprego. Eles já estão no primeiro semestre com uma pressão gigantesca de competitividade, inclusive, que não era presente na minha geração. Então, o professor virar e dizer que esse aluno é desinteressado, é desmotivado, eu digo, não, gente, se tem uma grande diferença geracional para mim, é que essa geração é ansiosa. E eles têm todo motivo para serem assim. A gente tem um contexto socioeconômico que justifica isso. E aí, por isso, até um dos projetos que a gente está trabalhando agora lá na Federal, projeto de extensão, é com a saúde mental na graduação, porque são índices absurdos nessa direção. Então, eu vendo esses dados, me irrita muito quando eu vejo um professor que diz, porque essa geração não quer nada com nada. Não, às vezes eles não têm ânimo para fazer, porque eu já ouvi de aluno, para que eu vou me matar para fazer um trabalho que eu sei que não vai me ensinar nada? Então, às vezes, ele está de voluntário em 3 projetos de pesquisa diferentes, mas não faz nenhuma atividade de sala de aula. Porque ele faz a seleção do que é prioritário para a formação dele. E são coisas que a gente precisa refletir do que isso nos diz sobre o nosso sistema de ensino. E olha que eu estou falando aqui do presencial. No remoto, a situação tem piorado ainda mais. Então, é algo para a gente pensar mesmo, né? E aí, tá gostando? Então, não esquece que depois tem mais. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as perspectivas para o futuro e o papel do psicólogo. Deixe seu like, comenta aqui e se inscreva no canal.